O C1 vai ser a média do x0 com o x1. O C2, por exemplo, se tiver o C2, vai ser a média de quem? Do x1 com o x2. E assim sucessivamente, o Cn vai ser a média de quem? Do xn menos 1 mais o xn. Então, dado uma partição qualquer do intervalo fechado AB, com o coeficiente C1, Cn, dado dessa forma, seja para cada i de 1 até n, i de 1 até n, o retângulo RI, de base com base no intervalo xi menos 1, xi, e a altura f de ci, tá? E não para por aí. E CI, o invólucro de cilindro, obtido pela rotação, do retângulo RI em torno do eixo das ordenadas. Em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo de equação x igual a 0. Vou denotar assim, do eixo, desse eixo aqui, da sua equação, que é o eixo das ordenadas. Então, veja, o que eu farei aqui. Grave essa informação, tá? Qual é o volume do invólucro de cilindro, você já sabe. O volume do invólucro de cilindro é 2π vezes o raio médio, vezes a sua altura, vezes a variação do raio. Tá aqui, ó. Tá? Por isso que eu estou escolhendo os coeficientes, ó, como sendo isso aqui. E diante da escolha de RI. Tem R. Então, veja o que acontece. Você tem tentar reproduzir 8h25. Tentar reproduzir essa situação aí, aqui o eixo Y, aí você tem aqui pronto, aqui o A esse tamanho aqui, o A esse tamanho, aqui o A, e o B. Trocar as mãos, tá? Como eu sou esquerdo, aqui o A e o B. Você tem essa altura, né? Que é o F de A, certo? Essa altura é o F de A. Aqui.
E você tem aqui essa altura aqui, que é o f de b. E você tem a função f. Tá? Função f. Aqui é a função f. Agora eu farei o seguinte, ó. Eu vou desenhar a situação aqui que o n é 2, uma partição com 2 intervalos somente. Então você tem aqui, digamos, o A, que é o x0, o x1 e o B, que é o x2, n igual a 2. Na aula passada eu fiz com n igual a 3, mas se você entender... E o C1, que é onde é o C1? O C1 é o ponto médio, né? Que são os coeficientes da partição. Que é o C1, aqui é o C2. Entendido? Aqui, ó. Ponto médio. O C1 é a metade, é a média entre o x0 e o x1. E o C2 é a média aritmética entre o x1 e o x2. Qual é o primeiro retângulo? O primeiro retângulo está aqui, ó. A base está no intervalo x0, x1. E a altura do primeiro retângulo? F de C1. Então, o primeiro retângulo é esse aqui, ó. É esse retângulo aqui. Entendido? O segundo retângulo, a base está no intervalo x1, x2, e a sua altura, qual é? F de C2. Então, o segundo retângulo é esse retângulo aqui. Mas eu não estou interessado somente nesses retângulos. Eu estou interessado na rotação de cada retângulo desse em torno do eixo das ordenadas, que me dá invólucros de cilindro. Tá? Então, eu vou rotacionar esse aqui. Quando eu rotaciono esse, eu obtenho o quê? O invólucro de cilindro aqui, ó. Eu vou desenhar direto, tá? Eu obtenho esse invólucro de cilindro. Vou desenhar só o que eu vejo, tá? Que vem até aqui, certo? É o primeiro invólucro de cilindro. É o invólucro de cilindro C1. E eu tenho o volume desse invólucro de cilindro, que é 2π vezes o raio médio. Qual é o raio médio? C1. Vezes a altura, que é o F de C1, vezes o ΔX1, que é a variação dos raios. Porque o raio menor é o x0, o raio maior é o x1. Agora, bem, dá para desenhar. Isso aqui vai ficar pontilhado, ó. Vocês vão ver por quê. Por que ficará pontilhado? Assim como isso aqui vai ficar pontilhado também. Por quê? Porque agora eu vou rotacionar o retângulo R2. Aí eu também obtenho um invólucro de cilindro. Eu obtenho esse invólucro de cilindro aqui, ó. Tente acompanhar. Dá esse invólucro de cilindro aqui. Tá? Que vem isso aqui, eu estou vendo, ó. Tá? Porque dá uma volta lá por trás. E aqui. Tá vendo? Porque fica um invólucro de cilindro dentro do outro. O que é que eu não vejo mais? Eu não vejo isso aqui, é porque está por dentro. Certo? Como eu disse, eu não vejo isso, porque está por dentro. Tá? E o que é que eu não vejo? Bem, tem partes aqui que eu não vejo, que isso dá uma volta lá por trás que eu não verei. Mas você concorda que eu fico com um invólucro de cilindro dentro do outro? Né? Porque o invólucro de cilindro obtido pela rotação do retângulo R1 está dentro do invólucro de cilindro obtido pela rotação do retângulo R2. Agora, pense na seguinte situação. A minha partição é uma partição fina. Isto é, a sua norma é um número próximo de zero relativo ao comprimento do intervalo.
Então, quantos invólucros de cilindros eu tenho? N. Se a partição é fina, no sentido que eu expliquei aqui para vocês, a união desses invólucros de cilindro é uma figura parecida com quem? Com S. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se a norma da partição é o número próximo de zero, então a união dos invólucros de cilindros é uma figura parecida com quem? Com o meu sólido S. Então, então eu posso estimar o volume de S pelo volume da união dos invólucros de cilindro. Diga. Mas eu pegar não tem que escolher o data de forma aproximada. Não, pegar uma partição, você pode pegar uma partição tão fina quanto você queira, é isso que quer dizer, tá? E agora é o seguinte, seja SP, indexado pela partição, o sólido dado por, quem é SP? É a união do C1, do invólucro de cilindro C1, com o invólucro de cilindro C2, com o invólucro do cilindro CN. Do invólucro CN, tá? A união desses N invólucros de cilindro. Então, tem-se quem é o volume de SP, quem é o volume do SP, que é a união dos invólucros de cilindro. E essa união, né, esse sólido SP, se a partição é um número próximo de zero, o sólido SP é bastante parecido com o sólido S. Tá? Então tem. Quem é o volume de SP? É o volume de quem? Do C1, mais o volume de quem? Do C2, mais o volume do CN. E eu sei quem é o volume de cada C1 desse. Isso aqui é igual a quê? Vamos ver. Quem é o volume do primeiro? Quem é o volume do invólucro de cilindro? 2π vezes o quê? O raio médio, volume do primeiro, ó. 2π vezes o raio médio, que é o raio médio, C1, vezes a sua altura, tá lá, sua altura, que é o F de C1, vezes quem? O ΔX1. Mais o volume do segundo, 2π vezes o raio médio C2, vezes a sua altura F de C2, vezes o raio médio, que é a variação do X. Certo? Do X2. Até o último, que é quanto? Mais 2π vezes o raio médio CN, vezes a sua altura F de CN, vezes o quê? O ΔXN. Ou seja, isso é a somatória sobre P, tá? Somatória sobre P de 2π, CI, F de CI, ΔXI, que é a somatória sobre P de G de CI, ΔXI. Tá? Mas isso aqui, que é a soma de rima, da função contínua, G, porque a F é contínua. Por que a G é contínua? É a soma de rima da função contínua G, dada por
G de x igual a quem, hein? 2π x vezes f de x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio de f, soma de rima dessa função g, que é contínua por quê? Porque a f é contínua. Isso aqui dá um produto de funções contínuas. Relativa à partição P, soma de rima, relativa à partição P com coeficientes, com os coeficientes dados. Os coeficientes quem são? C1, C2, Cn. Com coeficientes dados, C1, C2, Cn. Dados desde o início, ó. Dados aqui, ó. Dados dessa forma. Acontece que a função g sendo contínua, ela sendo a função g contínua no intervalo fechado AB, da função contínua g em AB, não é que ela é uma função contínua. Ela é uma função contínua onde, hein? Deixa eu fazer uma correção aqui. No intervalo fechado AB. Da função contínua g em AB dada por isso aqui. A f é contínua no intervalo fechado AB, portanto a função g é contínua no intervalo fechado AB. E se ela é contínua no intervalo fechado AB, ela é integrável à rima. O que significa isso? Existe o limite da sua soma de rima sobre o intervalo fechado AB. E aí é natural que eu escolha o limite, esse limite, tá certo? Que é o limite do volume de SP, com norma de P tende a zero, com norma de P tendendo a zero, eu escolho esse limite como sendo o que? O volume do sólido S. Porque esse sólido SP, ele com a norma de P tendendo a zero, ele aproxima-se do sólido S. Então, o volume de S tem que ser, por definição, não tem outra coisa. Tem que ser, não tem outra saída, tem que ser, não tem outra escolha, tem que ser o limite do volume de SP. Tá? Então, daí segue a seguinte definição. Definição. O volume de S, o S, o sólido especificado aí, o volume de S é o número real denotado assim, tá? Dado por... Quem é o volume de S? Quem é? É o limite com a norma de P tendendo a zero do volume de SP. Por quê? Porque esse limite é o limite de soma de rima de uma função integrável. Tá certo? Isso é o limite com a norma de P tendendo a zero da somatória sobre P, ó, que é o volume de SP, ó, é essa soma aqui, tá? Da função g de CI delta xi. Mas isso eu sei o que é. É a integral definida de A até B da função g. Que existe, porque ela é contínua, ela é integrável R. Mas quem é a g? É 2πx f de x. Pronto, então tá aí. Então tá aí o volume do sólido S especificado de acordo com a descrição aí. Então não tem outra. Então está justificada a definição. Que é a integral de A até B de 2x plus πx vezes f de x. É bom ter uma interpretação geométrica para isso aqui, tá? Vou dar já já. Vamos embora. Quê?
Dois bichos.